Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta da hora 9, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, com medo, olhou para ele. O que é, senhor? Ele perguntou. O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, a qual fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falara foi embora, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta da hora 6, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e alguma coisa semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, senhor, jamais como algo impuro ou imundo. A voz lhe falou 2ª vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo sobre o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Sou eu a quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de Cornélio, o centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que lhe ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando e tinha convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio foi ao seu encontro, prostrou-se aos seus pés e adorou-o, mas Pedro o fez levantar-se. Levante-se. Ele disse: E eu também sou um homem. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não deveria chamar impuro a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Diga por que mandaram me buscar. Cornélio respondeu: Há 4 dias, eu estava em minha casa orando. A esta hora, a hora 9. De repente, apareceu diante de mim um homem com roupas resplandecentes. E disse: Cornélio. Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. E foi bom que o senhor tenha vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o senhor lhe mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo.
Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. A este mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele fosse visto. Não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão. Por nós, que comemos e bebemos com ele, tendo ressuscitado dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias.